Eu vos saúdo. Mais um dia, mais uma semana. Aqui estamos nós, sempre dispostos para o trabalho. O pai está a trabalhar, eu também estou a trabalhar. O filho está a trabalhar, eu também estou a trabalhar. Amém. Graças a Deus. Eu sei que vocês estão bem. Eu também estou bem. Alguém entre vocês está triste? Que algo disse para ir orar? Alguém entre vocês está doente? Vocês já não precisam chamar o presbítero. O presbítero já veio. E o presbítero não vai orar. O presbítero vai precisar somente mandar o vento dele. E o enfermo será curado. E se cometeu o pecado vai lhe ser perdoado. Alguém não tem sabedoria? Peça com fé. Se duvidar, não vai receber nada. Mas eu sei que todos vocês estão felizes, estão curados. Hã? Um ou outro que tem uma mazela aí. Oh, terra. Oh, terra. Novidades aí do BG. A terra da Umbaca. Em Benguela. Quais são as notícias que vêm da terra das acácias rubras? Eu já vou tomar o meu café. Sabe, se você está doente, até você já pode aproveitar esse momento para você ser curado, né? Hein, João Tembo? Hã? João quem? Não é Tembo, não. João é o discípulo João, João Timbo de Cabinda. João, não, é Tembo mesmo. João Tembo. Aproveita, é? Caludide, quenu que, zalo malo. Quando eu tomar, você que tem fé vai receber alguma bênção. Receba. Masona mamuche, masona mamuzulu. Kalunga, muti mukena, kaludidi, 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 kaludidi kwenu kwe, zalua malongi. Oh, aleluia. Vocês viram ontem a foto que eu tirei com os pequenos novos obreiros? É muito forte, né? Aquelas menininhas, os rapazinhos, todos uniformizados. Fiquei muito feliz, pá. Ah, uma foto em família. Chama-se em família ou de família? Uma foto em família. Glórias ao Filho de Deus. Já tomei o coffee. Alguém foi curado. Alguém recebeu cura. Mi papito. Oh, terra. Sempre com o homem. Estou muito magro. Estava a me ver agora aí no espelho. Meu Deus. Está ao lado aqui do baixinho. O obreiro baixinho. Isto é simplesmente maravilhoso. Hã? Isto é Stene. Stene é isso aí. Aleluia. Caloridi queno que, caloridi queno que. Zalua malongi.
Caloriri. Aleluia. Os meus putos começaram na escolinha. Aí com a titia Jussara. Hoje agora estão a servir no átrio. Nos átrios do Senhor. As duas formas estão corretas. A, em família ou de família. Os putos obreiros. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está. É para toda a vida, né? Eu olhei agora para a foto, eu vi, oh, eu estava bem magro. Depois lembrei-me que agora me olhei no espelho e vi isso também. Só a cabeça que está a continuar grande. Como dizia aquela mulher aí do, da- do sétimo dia, que dizia assim, avisa aí esse teu cabeçudo aí, que ele vai fazer o teu quê? O teu enterro. Calorire, 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 queno, que, calorire, queno, que, jalua malongi. É, né, cara? É linda a fotografia, né? Sofia Vita. Olha o Antônio, tá no óbito, foi no Wish, né? Mandou mensagem a dizer as bengas estão a tocar. Eu sabia que ele. Assim só foi procurar o rapaz que está no som. Ele disse: tem umas boas bengas. Caludiri quenu que, caludiri quenu que, salua malongi. Hã? Manda- Diz que as bengas estão a bater. Fala aí, Júlio. A terra em alvoroço, né? Como é que os angolanos e o São Tomé estão a reagir? O presidente do São Tomé, na igreja este ano que eles odeiam. Tem que lhes dar a informação. Oramos e foi eleito. Ah, eles têm que saber. Nem Paulo fez tanto alvoroço na terra, né? Ah, não, é por causa também da dimensão. Quanto maior é a dimensão que você alcança, maior é o deserto, maior é a tribulação, maior é a influência, maior é o número de pessoas que vão te conhecer, maiores também são os que vão te odiar. É, tudo coopera assim. Só atrasou só não quer. Olha a oração que eu estava a fazer hoje. Ai, Zongo, é incrível, o cabelo só cresce com vitamina ou variedades de comidas. Começa só com líquidos e ele cresce interminavelmente. Esse jejum só só Deus mesmo. Porque o cabelo acompanha o crescimento espiritual do homem. Eu tive uma visão, já contei aqui, para fazer lembrar. Eu tinha gerado um filho, depois veio um gigante e eu tive que me retirar. E o gigante veio, mas lhe resisti. Aí depois, quando desci para uma rebaixeira, caiu uma rede em cima de mim e do meu bebê. E toda tentativa para sair daquele lugar era impossível. Ou então era difícil, impossível não. Mas o menino que era bebê ficou criança,
depois de adolescente, quase jovem, ou então jovem mesmo, para jovem, sei lá. Estava já tipo dando quem? Quem? Eu como nunca vi o Diego. Não, já lhe vi há muitos anos. Posso lhe ver em 2023 ou 2024. Nunca mais lhe vi. Então, eu como discípulo aí, o quem? Tomás. Então, sabe, e eu consegui tirar o rapaz, mas onde o rapaz saiu, para mim não me chegava aquele buraco. Os pentecas devem morrer de raiva a essas horas, né? O Cândido deve estar na cama a gemer, a dizer, como assim? Hã? Mas uma coisa eu vi na minha visão, é que Jesus tinha mais cabelo que eu. Ele também era nazireu. Ou então o cabelo dele era mais comprido que o meu. E eu, na visão, questionei: como assim? Se eu que lhe gerei, ele tem mais cabelo que eu. Não tive resposta naquele momento. Mas ele saiu e eu lhe orientei para que, quando o principado viesse, o gigante do desespero, quando viesse o gigante do desespero, para que entrasse em ação e pudesse se defender, enquanto eu estava aí a lutar para sair. E o rapaz reagiu, disse que já era mais velho, que não precisava se preocupar com ele, que ele próprio ia se defender, que quando ele viesse eu iria lhe entrar, ou ele iria lhe entrar. Mas eu contei a visão por causa do quem? Da disparidade, ou então do cabelo dele e o meu. Mas quando saí da visão, eu meditei na visão. Esse filho é Jesus, do Apocalipse 12, né? Vocês já sabem. Para os antigos, os novos estão a ouvir, vão ficar até assustados. E depois recebi a revelação. É que quando você dominou a terceira cabeça do dragão, que é o inferno, ontem expliquei bem isso, né? Vocês entenderam quem é que não estava ontem? Expliquei muito bem a respeito das guerras de Elias com o dragão, no geral, em particular com os quatro ventos do céu. Os quatro ventos do céu. Um já caiu e três ainda estão de pé. Então, o segundo já veio e os outros ainda não vieram. Sabem, a revelação é que quando eu dominei o inferno, foi quando o menino saiu da cadeia, que é o inferno. E eu permaneci na cadeia, que é o abismo. Mas por que o cabelo dele era mais comprido que o meu? Porque nos dias do seu ministério, nos dias da sua carne, ele teria alcançado a sétima dimensão. Ou então, o cabelo dele marcava a dimensão que ele teria alcançado nos dias da sua carne. E o meu cabelo estava no nível da minha dimensão. Eu estava no 6, eu tinha dominado a sexta dimensão. E Jesus, quando esteve aqui, dominou a sétima dimensão. Por isso, ele tinha mais cabelo que eu. E a sétima dimensão, como falei ontem, é a dimensão da plenitude do poder. Entenderam? Agora, o meu cabelo está maior do que o de Jesus. Há uma hora. Há uma hora de distância. Não é muito.
que até não é 1 hora, é 15 minutos só, porque o filho também esteve aí neste monte, só que não dominou o primeiro urso, mas terminou no Leão 15. É muito, muita profundidade, Baltão. Não, para vocês isso já é novidade. Quem não vai falar, como assim? O urso, Leão 15? Tá sabendo o quê? Então, há 15 minutos do recorde. Mas 15 minutos já tem essas pontas aqui do 15 minutos, já acima. Ouviram? No próximo mês estarei a 30 minutos do Filho de Deus. Então, é só para vocês verem que o meu cabelo está a crescer muito, sem precisar de vitaminas, não sei o que, vitaminas comidas ou ingeridas, né? E alimentação e tal, e multi, hein? Como é que se diz? Variada. As carnes, as verduras, sei lá, o peixe, sabem? O cabelo está a seguir, não é eu que estou a seguir o cabelo está a me seguir a mim, está a seguir o meu crescimento espiritual. Próximo ano, vocês vão assustar ainda. Em 2029, vocês vão assustar ainda. Quando eu voltar, vocês vão assustar ainda mais. Vão dizer, o homem ficou pouco tempo aí nas matas. Como o cabelo? Eu tive uma visão. Parece que hoje é a noite das visões. É que eu tinha me retirado para o Kitsungi. E eu vi, meu cabelo era muito comprido. Parecia que batia aqui, sei lá, nas costas. Hein? Era muito comprido. E vocês sabem que eu vou no Kitsungi depois de vencer a 7ª ponta. Ah, a 10ª ponta, aliás. Não é ponte, ponta. Mas o termo certo para vocês entenderem, o 10º chifre. Mas como o chifre sempre é ligado a Satanás e a bruxaria, então é melhor ponta. Confirma aí. Quando se fala do chifre, está se falar ao Didi, né? Não, não tem nada. Ok? As pontes sempre representaram as dimensões. Ah, nos filmes da bruxaria aparece chifre, né? É isso aí. Por isso, meu cabelo ainda vai crescer. E quando terminarmos no tempo da graça, eu acho que começará a arrastar no chão, né? Nunca tive nenhuma visão a ver o cabelo arrastar no chão. Eu estou a desconfiar que na grande tribulação o cabelo do homem estará a tocar no chão. Caludide, 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 queno que, caludide, queno que, zalua malongue. Agora deixei de dar o cabelo, estavam a me arrancar muito o cabelo. Até as pessoas já têm medo de pedir cabelo. E fazem bem. Mas aconteceu um milagre incrível, por isso meu cabelo é um mistério. Aquele cabelo todo que saiu, mas não fez diferença nenhuma. Saía e crescia. É? Nem um pouco, né? Ou vocês viram, disseram, ih, acabaram o cabelo do homem, não? Quem é que me viu cabelo todo
assim mais ou menos buracos e não sei o quê. Alguém viu isso? Aleluia. Quer dizer que o cabelo saía e crescia. Na mesma noite que tiravam, no dia seguinte voltava a crescer. É mistério. Ficava um buraco, de repente já estava cheio. Por isso é um cabelo misterioso. Tem irmãs que tiveram visão que o cabelo do pai passava do joelho, ou seja, até o joelho. É muito forte, pá. Hã? Núria, tens um cochito do cabelo do homem. De Reinaldo ainda tem. Alguém escreveu hoje que teve uma visão do cabelo do pai que estava até os pés. Isso foi onde? No TikTok, Johnny. Até os pés! Aí isso já na grande tribulação, pá. Hã? Nada. Alguém disse que eu quero, por favor. Já não faça isso. Quem me pedir cabelo é porque ele não entendeu o que eu falei. Ok? Para um negro realmente é muito cabelo, inexplicável tamanho, muito grande. É, Monteiro. Só a barba. A barba é misteriosa, né? O que vocês acham com essa barba aqui? Muitos pensavam que eu cortava a barba. Hã? O Chimuco também tem. Veja só o cabelo como cresceu e a barba ficou anã. Nos últimos dias estava a ver desenvolver um bocado. Sabia disso? Eu devo até pegar. Tá crescendo. É? Se não, porque para muitos corpos, ou muitos homens, a barba cresce mais do que o cabelo. Há pessoas que ficam um mês sem cortar a barba. Já ficam assim. 6 meses, nem a boca vai aparecer mais. Nem os lábios. Mas olha, isso também é espiritual. Eu vos falei que a barba representa a sabedoria de Deus. Maturidade, sabedoria. E o cabelo que é o poder. Ou então, crescimento espiritual. Dimensões. Sabe? Hum? Barba não cresceu. É o Braulio, bem rija, né? E cresceu um pouco. Eu também vi isso. Em relação ao ano passado. Cresceu um pouquinho só. Amém. E as três tranças já está. As 7 tranças, aliás, três não. Já estou a caminho da oitava trança. Estou a caminho da oitava trança. Jackson? Lorena, neste último ano cresceu também. Viu um pouquinho. Um pouquinho só. Um cochito.
José disse que pensava que eu cortava a barba. Nunca cortei. Deus restaurou a nossa sorte. Do pastor Paulo Próspero, um mês fica bem grande. Yeah, um mês só. O Paulo Próspero, olha! Tá sabendo o quê? A barba parou no tempo. Eu acho que a barba vai começar a crescer depois de alcançar a dimensão do quê? Da ciência, ou então do conhecimento. Já passei o quê? A sabedoria, falta só o conhecimento. Como assim um João Tembo? Se você não mudar e ter fé, vai voltar a ser obreiro. Já. Não estás em condições de ser discípulo. Eu até te chamei, inclusive. Eu te falei, tu a tomar café, João Tembo. Tu a tomar café. Não, como é que é? Depois temos que saber. Por quê? Isso é complicado. Tu és discípulo, rapaz. Hum? No ano passado, minha esposa me perguntou se o mestre cortava a barba. Nem um pouco. Eu já sofri muito, oh, Jackson. Já sofri muito. Com gilete. E... Ah, o João Timo não tinha ouvido. Ah, eu pensei que ouviste e ignoraste. Tá bom. Celso Carlos, o cabelo vai crescer muito na visão que tive ontem, mestre. Orava para os mortos e eles levantavam. Eu embora, mesmo com muitos milagres, mas mestre orava com todo amor, mas era muito poder. É verdade. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Eu quero falar hoje o que eu falei ontem nos servos à noite, à tardinha. A mensagem que escandaliza o mundo. O tema da minha mensagem é a mensagem que escandaliza o mundo. O mundo escandalizado se escandalizando. Mas Jesus aconselhou João Batista, que estava na cadeia, para que tivesse cuidado de não se escandalizar por ele, nele, com ele. Dize a João: bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. Não, calma aí, preste atenção. Vamos na profundidade desta palavra. Esmiuçando esse texto, esta frase. Bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. Mas antes, ou depois, aliás, falou a Tomé. Bem-aventurado são aqueles que, mesmo sem ver, vão crer em mim. Porque Nicodemos, ou então Tomé, queria tocar em Jesus. Ele disse: se eu não ver ele e tocar e palpar as marcas no seu ventre, eu estive aí, eu vi que o soldado romano lhe furou o ventre, ele já estando morto, e tem lá uma cicatriz, nada vai me convencer. E apareceu Jesus e disse: bem-aventurado é aquele que não duvidar de mim, que de mim não se escandalizar, que não duvidar de mim. Ok? João em agonia.
É uma situação difícil. No desespero da vida, o amarelo lhe alcançou. E o escorpião lhe atacou com desespero. E a partir da cadeia, mandou perguntar a Jesus Cristo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? É você mesmo ou é um outro? Eu tenho a certeza que Jesus ficou muito espantado ao ouvir essas palavras a sair de João, mas também entendeu, porque sabia em que situação João se encontrava. Por isso, mandou-lhe o recado. Antes, Jesus sabia que não era suficiente para consolar alguém que estava na cadeia com palavras. Então era preciso demonstração do Espírito poder. E a Bíblia diz que na mesma hora, na presença dos discípulos de João, Jesus curou os enfermos, ressuscitou mortos, abriu vista aos cegos, mandou os paralíticos levantar, leprosos foram curados, demônios foram expulsos e também o evangelho foi pregado ao povo que estava lá. E então virou para os discípulos de João e disse a eles: vão, dizem a João que os mortos ressuscitam, o que vocês não dizem a João que vocês viram e ouviram. Vocês viram e ouviram também. Os mortos ressuscitam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos, ou então os leprosos são purificados, os demônios são expulsos e aos mansos, aos humildes e aos pequeninos é pregado o evangelho. E também dizem a João que é bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. És tu aquele que havia de vir ao mundo, esperamos outro? É esse João que apresentou Jesus, que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu não lhe conhecia, mas aquele que me mandou batizar me disse: aquele que veres o Espírito pousar sobre ele, este é o que batiza com Espírito Santo, ou que vai batizar com Espírito Santo e fogo. E João viu o Espírito pousar sobre o Emanuel em forma de uma pomba. Não somente viu, ouviu uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E João teve a amabilidade de apresentá-lo à nação israelita como o cordeiro que iria tirar o pecado do povo, que era maior do que ele. Estão a entender? Estão a entender? Mas por causa do amarelo, do desespero, da frustração, achou que precisava ainda saber se é mesmo aquele, se não me enganei, sei lá e tal. E Jesus ajudou ele, lhe mandou o recado para que não se escandalizasse e foram lhe contar tudo o que eles viram também. Então, é pena quando as pessoas verem e não crerem, ouvirem e não crerem. É pena quando as pessoas lhes for pregado o evangelho e ainda continuarem endurecidos. Para esses não terão desculpa pela condenação das suas almas, porque o viram e viram. Jesus disse: se eu não viesse e fizesse sinais que um outro não teria feito no meio deles, então eles teriam desculpa dos seus pecados. Mas agora que viram e ouviram, já não terão desculpa dos seus pecados. O mesmo Jesus disse que aquele que souber a vontade do seu mestre e não se aprontar conforme a vontade do seu mestre, com maiores açoites será açoitado. Mas o que não soube, mas ainda assim fez coisas dignas de açoite, com menores açoites será açoitado. Então, essa é a geração em que Elias se manifestou. Eles querem ver para crer. Quando a palavra de Deus exorta para crerem,
para depois verem. Eles querem ver sinais. Eles querem ver sinais. Que sinal nos mostra para nós crermos que tu és o Elias? Não. A Jesus pediram um sinal. E Jesus disse: não vos mostrarei nenhum sinal senão do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias no centro da terra. Jesus estava a falar, qual é o sinal? O sinal da minha ressurreição. Vocês querem ver sinal para crer? Mesmo que eu vos mostrasse sinais, vocês não vão crer. Aliás, já tinham visto muitos sinais. E continuavam a pedir outros sinais. E Jesus lhe disse, eu vou morrer e vou ressuscitar. Como Jonas esteve no ventre da baleia, eu vou ficar no inferno e depois vou levantar, vou subir. Nem com esse sinal se arrependeram. Quando os guardas falaram que ele ressuscitou, vieram anjos, nós vimos, não lhes pagaram dinheiro para falarem o contrário. Hein? Então, geração perversa e maldita, maldizentes, condenados. E eu quero vos dizer que este é pior do que a geração de Emanuel. Este é pior do que os judeus israelitas, os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Essa geração é pior do que as outras que passaram. Por isso foram confundidos e envergonhados. Eles esperavam ver um Deus manifesto sobre a raça mais poderosa do mundo, a raça que subjuga os outros, a raça que tem o poder, que domina o mundo, ou então, sei lá, nações, raça, língua. Queriam ver um inglês que fala inglês, um branco, um rico da família real, sei lá, qualquer coisa assim. Bom, e é pena que são poucos também que têm conhecimento que Elias voltaria. A maioria não acreditam no regresso de Elias. Aí a coisa piorou mais ainda. Os que acreditavam que Elias viria, não acreditaram quando eu assumi em público que eu sou Elias. Negro? Como assim negro? Angolano? Como assim? De Macocola? Aí no Carmona? Não, não pode. Mas por que que Deus sempre fez assim? Sempre foi assim. Escolhendo as coisas que não são para confundir com as que são. Escolhendo as coisas fracas para confundir com as fortes. As vis e desprezíveis para confundir com as ilustres, as nobres, as poderosas. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse que para que ninguém se glorie. E quem quiser se gloriar, que se glorie nele. E Paulo disse, no tocante à vossa vocação, Deus não escolheu os sábios segundo o mundo, ou então os ilustres, os nobres, mas sim escolheu a vós os pobres. Por quê? Porque no tocante à salvação, à vocação de salvação, mais pobres vão para o céu do que os ricos. Por quê? Porque os ricos já estão consolados, eles acham que não precisam de Deus, que enquanto o pobre vai orar para Deus lhe dar de comer, o rico tem dinheiro. Enquanto o pobre ora para Deus lhe curar, o rico vai na clínica onde o pobre não pode ir, tem confiança nos médicos, nos bons médicos, tem bons medicamentos, tudo isso. Enquanto o pobre está a orar para Deus lhe dar dinheiro para pagar renda, o rico está cheio de casas e palácios. Então, esses já estão consolados, seus corações estão cheios de si mesmos. Eles se fizeram de próprios deuses e se adoram a si mesmos, seus dinheiros e não sei quem. Então, fecharam as portas para Deus. Mas quando eles partirem desse mundo, vão se achar em seus desvarios e vão lamentar eternamente. Por isso, Deus chama os pequeninos para a salvação. E agora, sempre foi o modo operante de Deus, escolher as coisas desprezíveis. Por isso,
Deus me enviou até vocês, se manifestando a uma raça escravizada na terra, oprimida, desprezada. Deus me enviou em uma nação pobre, uma nação, como diz o profeta Isaías, de vexames e medidas, de vergonha, de pobreza, de corrupção, tudo isso. É uma província maltratada, desprezada. É um município mais pobre de todos. Parece que o único município que passa o Milunga, o único município que não passa a Milunga, passa Quebuengas. Vocês de Coca-Cola estão, estão no óbito. Eu acho que estão a me assistir aí. Como estão lá muita gente, os bispos, pastores, o Antônio, o Mantonas, o discípulo Azarias, estão a ver a live no óbito. Eu tenho a certeza que muitos parentes estão a acompanhar aí. Sei lá. Então, sabe, isso é para confundir a sabedoria dos sábios, a grandeza dos grandes, a eloquência dos eloquentes, tudo isso. E agora, antes que Moisés partisse, instruiu os filhos de Israel para que ficassem atentos que um profeta como ele seria levantado no futuro e que toda a nação tinha que lhe ouvir se quisessem ser salvos. E o Senhor, vosso Deus, vai vos levantar um profeta como eu, e a ele ouvireis. E toda alma que não obedecer a esse profeta vai ser extirpada, ou então vai morrer. Passaram anos, esse profeta não vinha. E ele lhes deu o sinal. Como eu. Então não poderá ser nem Ezequiel, nem Isaías, nem Daniel, nem Jeremias, nem nada. Como eu. Aleluia. E um dia, esse profeta como Moisés apareceu. O que fez a diferença é que os filhos de Israel, na dispensação de Moisés, tinham que ouvir Moisés. E quem não ouvisse Moisés, morria. E Moisés era a lei. Outros profetas que vieram, não vieram com nenhuma lei, com nenhum estatuto. Não mudaram nada. Os outros profetas vieram seguindo, obedecendo, ensinando os estatutos de Moisés. Mas Moisés disse, como eu. Então viria outro medianeiro, como ele. Um outro que traria uma dispensação. E um novo estatuto. Eles, se pudessem entender, poderiam vigiar e olhar para as palavras de Moisés e poderiam entender quando Cristo viesse. Mas quem poderia lhes esclarecer? Infelizmente. Cheio de escola de Gamaliel, cheio de doutoramentos. E quando esse profeta como Moisés se manifestou, como diz a palavra de Deus, procuraram, não viram nada para que pudesse ser desejado, então ser acreditado. Fizeram uma investigação profunda e viram que, apesar de ter nascido em Belém, mas que seus pais vieram, a sua mãe e o seu pai vieram com ele de Nazaré no ventre da mãe e nasceu acidentalmente em Belém. Reconheceram que José era da tribo de Judá e filho de Davi, mas ainda assim viram, não, essa aqui não. Essa aqui não pode ser ele. Por isso andaram atrás dele pedindo sinais. E no fim chegaram de confessar que Jesus era um problema para eles. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente.
diz-no-lo abertamente. E Jesus disse, já vos falei abertamente, não crees? Ainda que eu voltar a vos falar, não crereis. É só conversa que vocês querem. Minha cangama. E a história se repete outra vez. Hein? A história se repete. Se eles já fizeram, sei lá se já fizeram, eu acho que já fizeram investigação, vão ver, tudo começa em Coca-Cola. Vão no bairro, eu acho que aquele padre que foi aí foi investigar. Há um padre que esteve aí perguntando, querendo saber dos meus parentes e não sei quem, e teve com as pessoas da família. Esse aqui foi fazer um trabalho investigativo. E ele mandou mensagem no Zap e disse assim: Apóstolo, eu estive na tua terra e procurei saber de ti e os teus parentes. Eles têm muito apreço para contigo, eles te amam muito. Eu pude ver isso nas pessoas. Eu acho que ele foi fazer uma investigação. Se não for um jesuíta, é um do cinza. Bom, mas isso não é o que mais nos importa. Então, investigaram, acharam que eu era mesmo de Coca-Cola, que não tinha nada do que as pessoas estavam a lançar contra mim, que é estrangeiro. Procuraram as minhas origens, as origens da mãe, do pai, dos avós, bisavós, tudo. Hein? Até não sei quantas gerações, tudo entronizado naquele território aí dos Batsotsos, os baiacas. A mistura entre os baiacas e os Batsotsos. É muito forte, né? Então, veja que a história se repete. Não querem acreditar que eu sou Elias. E eu lhes perguntei: alguém na Terra já assumiu isso abertamente? Ninguém. E já teve muitos falsos libertadores. Mas todos eles ficavam escondidos. Falava isso nos seus discípulos, mas em público ele não tinha coragem de enfrentar a opinião pública. Tinha medo do escândalo. E eu em viva voz falei, em rede aberta, eu sou Elias que havia de vir ao mundo. E eles disseram não. E se for verdade? Hã? É muito mais do que isso. Alguém disse assim, apesar que não está escrito, mas pelo que ele vive, a vida que ele vive, o que ele faz, os milagres que ele opera, como ele tem uma vida hum, consagrada, mostra que ele é o que ele fala. Veja só, apesar do que não está escrito, quem é que disse que não está escrito? Ouviu? A precipitação em falar, você não sabe, não fala. Bom, esse não reprovou porque ele confessou que eu sou, por causa das obras. Mas a ignorância é muito grande, não está escrito. O orgulho é a causa da desgraça da humanidade. Os humanos queriam que Deus se manifestasse ou enviasse o seu homem aos moldes dos suas medidas, seus pensamentos, seus desejos, seu querer, tudo aquilo. Eles pensam que Deus depende deles. Não, não está escrito que Elias viria. Tens a certeza que não está escrito? Você nem conheces a Bíblia. Os mestres dele da corrupção, eles sabem que está escrito. Mas como eles são da semente do maligno, nunca vão confessar isso.
Quando Malaquias falou, quando Deus falou através de Malaquias, essa manifestação já houve. Em João, Jesus confessou que Elias já tinha vindo e ninguém lhe reconheceu. Agora vamos na profundidade de Malaquias 5 ou 4. Como é que Elias é João Batista e termina aí? E nós estamos a ver que Elias viria antes da grande tribulação. Se João veio antes da graça, então se fosse só João, Malaquias ia terminar só dizer que ele virá antes da manifestação do reino de Deus. Aí, tudo bem. Mas disse antes que viesse o dia, eles nem sabiam o que era esse dia. Terrível do Senhor. Grande e terrível do Senhor. Como assim um dia? Existe um dia terrível? Vai ver que não é um dia. É um período de tempo. Essa é a linguagem do céu. Que começa com a grande tribulação e tem um intervalo e depois o juízo final. Eles nem entenderam dos intervalos. Veja só, por exemplo, quando Deus mostra, o anjo fala a Daniel lá na Babilônia a respeito das 70 semanas. Vais ver que ele fala que até a manifestação do Messias e a sua elevação para o céu são 69 semanas. E onde fica a última semana para completar as 70? Aí está. Se entendermos na carne, naquele tempo, os que entenderam na carne, eles poderiam pensar que depois, os que creram em Jesus, depois que Jesus subiu e foi tomar posse no trono do Pai, é que o mundo só teria mais uma semana, que são 49 dias, anos. Essas semanas de anos, não dias. Cada dia representando um ano. Uma semana, aliás, 49 não. Uma semana, 7 anos. É como que quando Jesus subiu, que o mundo só ficaria mais 7 anos. Não. Ou que começaria a grande tribulação. Mas há um intervalo entre as 69 e a última semana. E a última semana, que é a 70ª, estou a falar a última das 70, porque o anjo falou a Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Desde o dia que saiu a ordem para edificar Jerusalém e o lugar santo que é o templo, conta 70 semanas. Ok? E nós sabemos que a ordem veio do rei Ciro e o povo voltou, começou a contar os anos desde o dia que saiu a ordem até 69 semanas, menos uma, o Cristo seria tirado da terra para voltar onde teria saído. E agora? E a última semana? Temos aqui o tempo da graça, que não conta nas 70 semanas. O dia que começar o reinado do anticristo, então da besta, começará o primeiro ano dos 7 anos, que é essa última semana. Então, Deus, quando Daniel procurava saber o que ele não entendia, o anjo lhe falava, isso não é para o teu tempo, descanse em paz, isso não é para o vosso tempo. Mas o próprio Deus vai explicar agora, o Espírito Santo,
veio explicar. O que Daniel não entendeu, o que os israelitas não entenderam, hoje vocês estão a entender. Ok? É a mesma coisa. Elias virá e restaurará todas as coisas. E já veio. Ouviu? Virá e já veio. Antes do dia terrível e grande do Senhor. Para que eu não venha e fira a terra com todo tipo de maldição. Hum? Se Jesus veio para salvar, Elias aparece também como para salvar. E ele vai trazer a salvação debaixo das suas asas. Hã? A mensagem de João Batista não salvou ninguém. Hã? Porque os homens só são salvos no reino. João pregava sem reino. Quem trouxe o reino foi Jesus. A pregação de João Batista era para o batismo de arrependimento. Água. Porquê? O tempo era o mesmo. Ele se manifesta primeiro, depois Jesus. Então estava a preparar as pessoas. Ele pregou uma mensagem que não lhes salvaria, mas que lhes prepararia para lhes apresentar a um outro que é o Salvador. Por isso, ele reduziu e o outro cresceu. Outro discípulo dele fez ciúme. Olha, aquele a quem tu batizaste, todos estão a lhe seguir. Epa, todos nos abandonaram. Eu tenho a certeza, o discípulo falou, cometeste um erro, mestre. Lhe apresentaste, agora todos estão embora. Jesus disse, João disse que importa que ele cresça e eu diminua. Eu vos falei que eu não era o dono da igreja, que eu não era o Senhor, ele é o dono, ele é... Está entendendo? E o mesmo povo que ouviu João e foi batizado pelo João, são os que vieram seguir Jesus, que batiza com o Espírito Santo. O batismo da água não te salva, mas o batismo do Espírito Santo te salva. Diga-me. Agora, mas vai ver na promessa de Elias que ele viria salvar o seu povo. Traria salvação para o seu povo. Então, Elias já veio. Elias viria. Está tudo aí. O mesmo Jesus repetiu isso. Elias já veio. Eles fizeram tudo quanto dele estava escrito. E vai vir. E quando ele vier, vai restaurar todas as coisas. Vamos lá ver na restauração. O que é a restauração de Deus? Eles não entendem isso. João restaurou qual coisa? Nenhuma. Nem a nação israelita foi restaurada. Não é que houve incompetência, mas que não era a missão dele. A missão dele era só mesmo preparar as pessoas para lhes apresentar ao dono. Eu não sou o esposo. Eu sou amigo do esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo, é o dono. Eu somente sou seu camba. Ouço a sua voz e me alegro com isso. E também lhe sirvo. Ok? Agora, Jesus está a dizer, quando ele vier, vai restaurar todas as coisas. Então vamos ver em João. O que João restaurou? Hã? E não pode haver restauração sem redenção. Como é que João poderia restaurar a todas as coisas sem redenção? Qual é o sangue que poderiam ser salvos homens? Sangue dos bodes? Dos animais? Não, esse sangue não salva ninguém. Não perdoa nenhum pecado. Senão João não apresentaria Jesus como Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Amém? Restaurar. Quando ele vier, vai restaurar todas as... Mas não é algumas, todas. E depois da restauração está consumado. Obra completa. E nós vimos que Jesus Cristo
Aleluia. Fez a obra da redenção. Várias vezes Jesus ele falou que ele voltaria, mas as pessoas não entenderam. Estão a esperar quando vier nas nuvens para vir tomar a sua igreja. Tá bom. Então, prestem bem atenção. Vocês ouviram o tema, né? A mensagem que escandaliza o mundo. Sim, o mundo foi armadilhado por Satanás. As mentes dos humanos estão armadilhadas. Os homens têm mentes cauterizadas. Esses milhares de anos que Satanás domina a Terra, conseguiu minar a Terra. E andaram à espera de Deus para lhe atirarem pedras. Assim como Jesus foi apedrejado, ou com palavras, assim também Elias está a ser apedrejado com palavras. Assim como o pai enviou o filho, assim Elias foi enviado pelo filho. Estou a rir. O filme aí do ganho do puto Jerônimo. Meu Deus, meu irmão, meu filho. Ok? Então, mas o mais importante é que a obra foi feita. A rejeição do Filho de Deus não impediu a obra da redenção ser feita. E os humildes de coração alcançaram a salvação. Os mansos herdaram os céus. E os idiotas, orgulhosos e soberbos, desceram lá embaixo. E a história vai se repetir. Aqueles que forem humildes, que se vergarem e reconhecerem que não é com a mente humana que se compreende os intentos de Deus e querem buscar a face de Deus para lhes revelar se o que eles estão a ouvir é verdade, os que não fizerem isso estão perdidos. Qualquer um, eu desafio o mundo todo. Não que vir pedir sinal ou ir pedir sinal a Deus. Estás a ver mais ou menos alguém ir orar a Deus, mostra-me um sinal para eu ter a certeza que ele é o Elias. Não, nenhum sinal vai ver. Nenhum. Silêncio profundo. Muitos estão nessa condição. Mas se alguém ir humildemente diante de Deus e dizer, Pai, apesar que não é pai deles, porque nunca nasceram de novo, como vão lhe chamar de pai? Mas pronto, é a ignorância dos humanos. E Deus entende também a tolice e a idiotice dos humanos. Papai do céu, me revela se ele mesmo é o Elias, se o que ele está a falar é verdade, se ele é aquilo que ele fala, se ele é profeta de Deus, se é verdadeiro. Todos que fizeram esta oração tiveram, escuta muito bem, a reação dos céus. A ação da terra teve resposta do céu. Porque quem está mais interessado que os humanos se salvem não são os povos humanos, o povo de Deus, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Pois quando ele amou o mundo lhe odiava, como ainda lhe odeia. E Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se ele é que está mais interessado pela salvação do homem, você que foi com humildade e com certeza, ou então de todo o coração, não foste para brincar, não foste para fazer brincadeiras, como os israelitas iam brincar, iam pedir sinal. Que sinal nos mostras para que a gente creia em ti? Quem fizer isso, Deus vai responder.
E todos que fizeram isso viram a resposta de Deus. Viram e ouviram. Uns, mesmo Deus lhe respondendo, permaneceram amarrados nas sinagogas. Por quê? E a história se repete. Um certo dia, pela mensagem de Jesus e pelas obras que Jesus fazia, os sacerdotes e outros líderes começaram a investigar minuciosamente e viram que ele era sério e verdadeiro e que os milagres eram reais, enquanto outros líderes, os mais extremistas para a condenação, diziam que ele engana o povo, são falsos milagres, ele aluga pessoas, está a pagar pessoas, aí porque não sei o quê, mas eles estavam a lidar com seres humanos. O ser humano não é um animal, não. É um ser inteligente. Tem a parcimônia, o raciocínio, a capacidade para refletir, para meditar, para pensar e decidir também. Tem um livre-arbítrio. Então muitos desses não se deixaram levar pelas mentiras dos príncipes do povo. Mas como eles tinham autoridade para punir, para castigar, para matar, eles não confessavam o que eles descobriam abertamente. Criam em Jesus camufladamente. O mesmo Jesus disse que muitos sacerdotes criam nele, mas não confessavam publicamente por causa do medo que eles tinham dos príncipes. E porque também amavam mais a glória dos homens do que de Deus, por isso criam calados. A história se repete. Tem muita gente que já descobriu que eu sou aquilo que eu falo, mas ainda assim, por causa dos benefícios, não vão me exonerar, não vou deixar o cargo da igreja, eu vivo disso, a casa onde eu vivo é da igreja, o regime vai me matar, vai me exonerar, vai me tirar o quê, o pululo, vai... Tudo isso. Uns é família, o que a família vai reagir? Ai daquele que o Espírito Santo lhe revelar a verdade e continuar. Vocês ouviram a história daquele rapaz aí? Que foi no que fica, assistiu o culto, nem blasfemou. Gostou, se alegrou, mas não se firmou. E vieram os pássaros e comeram a semente que ele recebeu no seu coração. E ainda foi ajudado. E teve uma visão. E lhe apareceu o homem de Coca-Cola. Ele disse: siga-me, venha me servir. E ele ligou para o amigo dele que estava na estena, ou que está. Epa, o apóstolo me apareceu. Te falou o quê? Não, me disse: siga-me, sei lá, para me servir ou venha me servir. Alguma coisa assim. E o rapaz lhe aconselhou: olha, é vocação, não faz brincadeira não. Tem que largar a religião para seguires o homem. Ser bem-aventurado. Outros queriam ouvir e ver, não estão ouvindo nem ver. Ignorou. Outra vez, agora, a segunda vez, o Elias lhe apareceu e disse: olha, desta vez, se você não me seguir, vais perder tudo e vais ficar maluco. Contou mais: epa, me apareceu, está me dizendo assim, olha, isso é grave. Ignorou. Eu tenho a certeza que ele foi falar no pastor dele. Mas ele falou: não, isso é só coisa de cabeça, isso é demônio. Está amarrado, Satanás. Isso é demônio. Não aceita nisso. Ele é um falso profeta. Primeiro perdeu os negócios, depois desapareceu. Foi lá no Ambanja, Ombanja. Sumiu. Ninguém sabe do paradeiro dele. Nem acharam o corpo, nem tampouco o corpo de um demente a vaguear nas ruas. Sei lá, foi morrer na mata ou anda lá, não sei. Ouviu? Ainda bem que ele contou em alguém toda a experiência que ele teve. Há uns que não precisam, mesmo sempre irem pedir confirmação ou certeza, Deus lhes aparece e fala com eles de várias maneiras. Há uns por terem ido até Deus com humildade e com
sinceridade de coração e receberam também a resposta. E uns estão aí com vaidade, pedindo sinais a Deus, cheio de incredulidade, e Deus fica em silêncio, porque Deus sonda os corações. Mas a história se repete. Foi ontem assim e é hoje também assim, sabem? Como disse Paulo, Paulo não foi aceite até no meio da igreja. Havia divergência, acharam que os apóstolos só tinham que ser aqueles que andaram, que Jesus deixou, os 11 mais um que foi nomeado no lugar de Judas. Achavam que ele estava a se intitular, mas esqueceram que Barnabé também era apóstolo. Mas como Barnabé não tinha um impacto muito grande, não era um alvoroçador, como lhe chamaram Paulo, aqueles que estão a alvoroçar até eles chegaram até nós. Então, por isso, ninguém se interessou com Barnabé. Mas o Paulo incomodava até os de dentro. E digo os de dentro que estavam em falta, por causa da fraqueza da carne. Mas os apóstolos não. Pedro, que deveria se incomodar com Paulo, era o que incentivava as pessoas que Paulo era homem de Deus e que a sabedoria era do alto. Por que Pedro deveria ser a pessoa mais incomodada com Paulo? Porque Paulo arrastou multidões e criou muitas, abriu muitas igrejas. Então, a igreja tinha um líder, que era Pedro. Agora imagina, aparece um discípulo arrastar ou então a criar e não pensa que Pedro fazia isso para competir aliás, Paulo fazia isso para competir com Pedro. Se a obra que Pedro fez lá entre os gentios fosse uma forma de competir com Pedro, sua obra poderá queimar e ele seria julgado em tenra idade. Mas ele morreu velho. Ouviu? E Deus lhe confirmou que ele venceu. Fiz um bom combate, terminei a minha missão, guardei a fé. Acabou. O que é que vocês acham? Mas ele fazia de coração. E Pedro também, como era homem de Deus, entendeu que era Deus que estava a usar o mancebo, deu-lhes as mãos, ou então lhe autorizou, vai. E Pedro humildemente sempre vinha trazer relatório. A primeira vez voltou para vir saber se o que ele estava a pregar estava em conexão com a doutrina que os apóstolos pregavam. E os apóstolos disseram não, exatamente igual, porque o Espírito era o mesmo. Os apóstolos não faziam ciúmes. Agora no meio existia sempre aqueles aí que achavam que Pedro não era apóstolo, e porque não sei quem, porque aquela coisa toda aí. A obra do diabo. Sempre tem um usado pelo maligno. Mas Pedro não foi na conversa, avançou. O mais importante é o dia da manhã, não é hoje. E mais tarde se viu quem foi Paulo. Hã? Não se pode negar. Então, numa das suas cartas, ele diz assim que os sinais do meu ministério, do meu apostolado, da minha vocação, estão patentes entre todos. Estava a reivindicar a sua autoridade apostólica. Quem poderá duvidar disso? Ninguém. E eu também digo o mesmo. Os sinais da minha vocação estão patentes entre todos. Eu até fui mais longe do que Paulo. Mais longe no dizer. Paulo não disse isso, mas eu disse: quem me convence do pecado entre vocês? E os meus inimigos se calaram. Silêncio profundo. Alô, bebê. Quem me convence do pecado entre vocês? Ninguém. E não pode trazer os pecados de antigamente, do meu passado. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Acabou. Eles sabem dessa realidade e ficaram envergonhados. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, meus filhos, que eu gerei com o joelho no chão, nas noites frias de cachimbo, à luz das velas, chorando noite e dia,
para que o reino fosse conquistado outra vez, gerado. Aleluia. Oh, eu gerei ele. Então, a história se repete. O pai enviou o filho. E quando o pai enviou o filho, o pai disse a ele: ouvi, porque é o meu filho amado. Isto é, não ouçam mais outra pessoa. Esse é o mesmo ele. É a mensagem dele que te salva. É? Não tem mais outra palavra. Esquece Moisés. E eles ouviram essa voz no Monte da Transfiguração. E Moisés acabaram de sair do monte. Moisés e Elias estavam aí enquanto Pedro queria aconselhar Jesus. E disse assim: Senhor, esse lugar está lindo. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, Moisés e Elias. Vamos ficar aqui. Porque os dois desceram cheios de glória celestial. E o que estava na terra sem glória também tomou a glória. 3 gloriosos no Monte da Transfiguração. E os discípulos, como meio morto, mas ainda se falava a Pedro: Senhor, idolatria, confusão, erro, tentar aconselhar Deus, ensinar Deus. O céu reagiu na hora. Este é o meu amado filho. A ele ouvi. Quem falou? Estavam lá 2. Alguém entre esses 2 falou. É o mesmo que tinha falado no deserto. E o Senhor, vosso Deus, vai vos levantar um profeta como eu. Esse que voltou a falar. Esse é o Pai. Ele estava a dizer: já não sou eu. É ele. Antes dele, sim. É na minha dispensação. Antes dele, nos meus estatutos. Agora que ele veio, já não é pelos meus estatutos, nem pelo meu nome. É pelo nome dele e pelos seus estatutos. Aleluia. Sabe a voz que você vai ouvir? É qual é? É mesmo essa aqui. E sabe quem é que vai falar? É Jesus. Aquele que o mundo está a adorar e não lhe conhece. Lhe invocam na carne. Hum? Ele vai dizer: a ele ouvi. Você vai perguntar: ele quem? O Elias. Assim como o Pai me enviou, agora eu enviei ele. Ouçam-no. Tenta só de falar o contrário, para você ver. Por isso, as pessoas não estão a entender porquê do julgamento de Deus. Estão escandalizadas, mas como assim? As pessoas que falam mal desse homem morrem, perdem tudo, perdem emprego, perdem saúde, perdem mulher, perdem filho. Porque ele veio com juízo. Ah, Jesus não veio com juízo, não. Por isso ele disse: eu não julgo ninguém. Mas a mesma mensagem que eu vos prego a palavra, que vai vos julgar no fim. Igual fim é esse. Já começou o fim. Jesus lhe deram o livro do profeta Isaías. Terminou até que versículo? O ano aceitável do Senhor. Como está escrito: o Espírito do Senhor Jeová vem sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos, pôr em liberdade os prisioneiros, dar vista aos cegos. Depois disse: e anunciar, então, proclamar o ano aceitável do Senhor. E no livro de Isaías, o versículo que segue: e proclamar o juízo do nosso Deus. Agora eu digo: não é somente salvação, e também juízo. Porque é o tempo do fim. Aleluia. Oh, Elias é o juízo de Deus.
Estão a entender? Eles não estão a entender nada. Por isso, todos que estão a blasfemar contra o que alonga têm danos. Você mesmo que está a me ouvir aí, tenta só falar o contrário. Tua vida nunca mais será a mesma. Tudo vai se fechar. Vão te expulsar do emprego. Ou você está pensando, demônios estão a fazer isso. O próprio Elias que faz isso. Ele vai lá, você pensa que o teu patrão vai dizer o contrário. Você pode ser o bom trabalhador. Tudo muda. Ele nem vai ver Elias. Só sabe que tudo muda. Vai te expulsar. Vão te humilhar. Vai ser morto. Vai ser atropelado. Vão te dar um tiro na cabeça. Vais dormir e não vais acordar. Vais apanhar AVC, apneia, depressão. Vai te matar a mulher. Vai te matar o filho para você aprender a não blasfemar. Ninguém entendeu isso. Mas como o diabo, a coisa mais fácil para Satanás é usar um homem. Então, os primeiros já se calaram e outro grupo se levanta. Por quê? Porque ele entende bem o homem. Hein? O homem é manipulável. E quando eles estão a blasfemar ou a se levantar contra a verdade, até se agigantam. Uns até dizem, estou vivo. Estou a falar há muito tempo e não me aconteceu nada. Uns até vêm me pedir, se você mesmo és Elias, hoje mesmo que eu vou morrer. Esse é um sinal que eles pediram. E Deus não mostra sinais aos que pedem sinais. Ainda vais viver meses, anos. Quando Ele vai te visitar, você vai se esquecer até dessas palavras. Quando Ele vir te humilhar, a uns lhes humilha na hora e a outros lhes deixa ainda viverem. Para engordar, Deus é aquele que te planta, te rega e depois te arranca. Assim diz Deus através do profeta Jeremias. Eu faço isso em toda a terra. O que eu edifico, eu derribo. O que eu planto, eu arranco. Oh, aleluia. Não entenderam, Deus? Mas como então? Isso que estamos a ver é o quê? Sim, vocês estão a ver o tempo do fim. O princípio do fim. Quer dizer que o fim já tem o seu princípio. Por isso Elias se manifestou para julgar. Hein? Assim como falou Enoque. O Senhor está a vir aí para vir condenar todos os pecadores. E para vir julgar todos por todas as palavras de maldição que falaram contra ele. Aleluia. E a terra está a dormir. Os que estão a blasfemar hoje não sabem que os primeiros já morreram ou estão a sofrer. Hoje mesmo estava até uma visão. Eu vi aquele miúdo que me gravou, me apresentou aí no YouTube. Está passando miséria terrível, fome. Alguém veio falar no meu ouvido. O homem está a padecer. Como me falaram, tem um homem que me falou isso. Já morreu. Que inventou até, né? Não é só ele, e outros também. Então, falou no Rufino, parente do Rufino, vou falar o nome dele. Diz assim, o teu pastor está a padecer. E ele está a padecer no inferno. Ah, ouvis? Ó terra. Por isso, o mais importante são os resultados. O mais importante é que a caravana está a marchar e pessoas estão a subir na caravana. Ou na carruagem. E depois a carruagem vai levantar o voo. E vai entrar com uma multidão. Ou você pensa que Deus está preocupado com quem não está a aceitar no que ele está falando na terra? Não. Não está preocupado. Ele é Deus com os seus homens. Ele não depende, sua existência não depende da existência dos homens. Quem pensa que Deus sem adoração morre, Deus não tem princípio. Todas as coisas foram criadas, então tiveram um princípio.
Então, se nunca teve princípio, ou não tem princípio, quem ele adorou antes? E ninguém. E Paulo disse que tudo fez por seu louvor, do seu agrado. Não pensa que estava com fome da adoração. Hã? Saibam disso. Ninguém está a entender a minha mensagem. Os sinais são visíveis. Eu falo e volto a falar. Uma nação inteira, dos 24 de Angola, se levantaram contra o homem. Um homem sozinho, contra os 35,8 milhões. Nem todos participaram. Vamos falar que cada lugar teve seus representantes, famílias, não sei o que, município, bairro. Teve sempre alguém. Então, por isso estou a falar toda a nação. E eu me calei? Não. Esse é um dos outros dos sinais. Esse é um dos sinais. Porque Paulo disse que quando o ímpio vier o julgamento contra ele, ou juízo ou tribulação, tudo aparece. Seus desvarios aparecem. A casa construída na areia, quando os ventos das tribulações baterem sobre ele, cai. Ou as enchentes ou as chuvas torrenciais derribam aquela casa. E eu, houve tumultos contra mim e eu estou de pé. Então eu estou a falar a verdade. E se eu estou a falar mentira, Deus não é Deus de mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então já seria devorado. Mas graças àquele que me enviou, eu só falo o que ele colocou na minha boca. E por isso, a palavra agora é essa. A ele ouvi. Eu disse que a mensagem que escandaliza o mundo. Como assim? A Elias ouvi. Querendo ou não? Vocês é que sabem. Fazem vocês quiserem. Assim como Jesus falou aos judeus que a pedra que vocês rejeitaram foi posta como principal da esquina. A história se repete. A pedra que vocês estão a rejeitar é a principal da esquina. Querendo vocês ou não. Vocês não mudam a sentença. Vocês não mudam Deus. Isso foi estabelecido antes da criação. O que vocês estão a ver é antes da existência de tudo que existe. Que isso seria assim. E venha os animais irracionais que têm um princípio e querem julgar Deus, querem condenar, querem não sei o quê. Ok, a boca vai acabar no inferno. Lá no inferno não terão a mesma boca que tem aqui na terra. Por isso a única coisa que Deus vai fazer depois de acabar com tudo, fazer novos céus, nova terra, para que não haja mais essa malandrice humana da carne e do sangue. Mas enquanto ainda, aleluia, ele não fizer isso, também o amor está se manifestando na terra, ou então ele está trabalhando na terra. Por isso, desta vez, é salvação e também que é julgamento, condenação. Hã? Para quem crer, salvação. Para quem não crer, quem blasfemar, apressa até os dias da sua vida. O machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores infrutíferas vão ser cortadas. Ele está com a pá na sua mão, para limpar a sua era, para juntar o trigo nos celeiros e para queimar a palha com fogo que jamais vai se apagar. Muitos estão a sofrer. Eles não sabem por que estão a sofrer. Muitos estão a sofrer. Não sabem por que estão a sofrer. Só uma palavra de maldição, de blasfêmia, já acarretas uma maldição. Mas isso ele fez na sua ignorância. Deus não tem o culpado por inocente. Deus mostrou a sua ira. Se até animal que rasga a fotografia do homem, o gato que rasgou a minha foto, ficou doente. É? Criança que rasgou o folheto onde tinha a minha foto, o corpo ficou quente. A mãe teve que implorar misericórdia, 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 misericórdia. E você vem, mas, ai, criança inocente. É para mostrar se até crianças e gatos, Deus não está a lhes poupar, o que é que ele vai fazer? Estás a ver, por exemplo, quando vocês vão colocar os folhetos com o rosto do homem nas ruas.
Aquilo é bênção e condenação ao mesmo tempo. Todo aquele que um dia rasgou o meu rosto, ou então o folheto onde tem o meu rosto, acabou. A vida dele nunca mais será a mesma. Nem todos é que morrem, mas todos sofrem. E os que sofrerem e não morrerem, é uma oportunidade que Deus está a lhes dar para ver se arrepende. Mas se continuar assim, vai morrer mesmo. Ouviu? Quando você vê um feiticeiro que rasgou o meu folheto, eu não sei se é mesmo feiticeiro. Ou é um feiticeiro inconsciente, ou então é um que não sabe o que está acontecendo na Terra. Não sei por que ele não sabe. Senão eles sabem todos que isso traz maldição. Agora, se só rasgar, o homem fica amaldiçoado e vai sofrer. Agora imagina abrir a boca e falar. Jesus disse, pela tua boca serás justificado e ou pelas tuas palavras serás condenado. Ou as tuas palavras vão te condenar, ou as tuas palavras vão te justificar. Isso é só para começar. Por isso, nos próximos anos, vocês vão ver o terror na Terra. Você vai ver nos quatro cantos da Terra. Terror grande. Sobre o homem. Sobre a igreja do Deus vivo. Ah, até aqui a exortação. A ele ouvi. Ah, não, isso é heresia. Vamos lá ver se é heresia. Você está dizendo que isso é heresia? Continua a falar. Depois verás que o herege é você. Está consumado. Aleluia. A ele ouvi a mensagem que escandaliza o mundo. Mas que bênção para o mundo que for humilde, e maldição para os soberbos e arrogantes, os religiosos obstinados. Digo aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui. Amém. Graças a Deus. Depois da exortação, a mensagem que escandaliza o mundo. A ele ouvi. Ele quem? Elias. Aleluia. Oh. A ele ouvi. É muito forte, né? E com muita ousadia para falar essas coisas no mundo dos escandalizados. Sim. Quando nós estamos a falar a verdade, não nos envergonhamos de nada e não tememos. Por isso Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo disse, vou me envergonhar de quê? Se é o poder que salva. Hã? Aleluia. Se eu estou a falar a verdade. Viu aquele miúdo? Aquele miúdo arranjou o problema dele. Ele, quando estava a se agigantar, pensava que ficaria impune. Ouviu? Está numa situação miserável muito grande. Quer dizer que o cavalo preto ainda não se manifestou. Ele já foi visitado pelo cavalo preto. Pá. Hã? Hein, Balton? Ainda não é tempo do cavalo preto. Com a balança, o cavaleiro com a balança na mão. Como é que ele já está a gemer? Tem uma brasileira aqui que me contou que tinha uma outra brasileira que lhe afrontava a respeito dele e o Valente. Quem é? Quem se lembra? Que a tal pessoa dizia: o Tavares é um grande homem de Deus, o Valente é um grande. Esse apóstolo aí é falso profeta. Quem se lembra? Eu não sei se aquela senhora ainda está viva. Hã? Agora vem mais defender o Valente, o Ganho, o Tavares. Anda onde aquela nossa irmã? A Silvaneide.
é a Silvaneide. Ah, e a tua amiga ou vizinha, sei lá, parente, de que defendia Valente e o Ganho Tavares. Vai lá lhe falar, se ainda vive, lhe diz assim, e agora? Quem é o verdadeiro? É o meu ou o teu? Lhe diz, os teus desapareceram. E a tal senhora que defendia o Valente está toda estragada de doenças. Essa brasileira também está toda estragada. Ednei, toda estragada de doenças. Lhe fala, você também tipo não sabe nada. E como é que é? Nunca mais viu o Valente, o Tavares. O Valente agora vive na Namíbia. Ouviu? Sabe por que que está na Namíbia? Ao lado dos médicos. Assim lhe falaram. Hã? É na África do Sul ou na Namíbia? Mudou para Namíbia agora? Assim lhe falaram, olha, você tem que estar próximo da clínica. Não pode viver em Angola, senão vais morrer. Madrugada tens que correr. A qualquer momento. Ah, na Namíbia. Foi aqui mais próximo, não tem dinheiro para ir para a África do Sul. Ele ia na África do Sul. Fugiu.